Nós vamos ouvir a palavra, vamos beber da palavra, vamos nos deleitar na voz do Senhor. Voz do Senhor. E a voz do Senhor tem bradado aqui dentro. Aroma, cadeira, toma nama sobre a tacabarras. Dela do rale a derra, machuve a la. Porque você fala e não te cales. Deixa liberar. Vem conosco. Darado Celeiro a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. Toda daí eu tô indo. Oh, e assim que dorriada na mava, elo vai ter la body Jehová, e a Leoa. Sobre este lugar, há uma glória de Deus passeando neste lugar, de fileira em fileira, de banco em banco, há uma presença de Deus enchendo o templo, a glória de Deus está enchendo o templo, a glória de Deus está enchendo o templo, os vestidos dele se movimentando. Adore, nós vamos ministrar, mas adore, deixa o perfume subir, deixa o perfume da adoração subir, libera dos teus lábios adoração nessa noite, libera dos teus lábios adoração nessa manhã, libera nos teus lábios adoração nessa semana, nesse mês, adore, e debaixo dessa atmosfera profética eu libero que as mentes são levadas cativas sobre a palavra de Deus, para a palavra de Deus, corações abertos, ouvidos abertos para discernir e ouvir a voz do Senhor, direções pontuais sobre você nessa manhã, direções pontuais. Eu não vou negar não que eu gostei, hein, Leandro? Não vou negar não que eu gostei do clima. Amém? Então vamos ministrar juntos. Tu aí, vamos. Vira para esse irmão que está do outro lado e fala assim: essa é uma manhã de recalcular rotas. Diga para essa pessoa desse cá do seu lado: essa é uma manhã de retornar para um lugar que você nunca devia ter saído. Quantos estão sentindo a presença do Abba aqui neste lugar? Aleluia. Abra a Bíblia em Ruth, capítulo de número 1.
mudando rotas. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos do livro de Ruth. Vou pedir para vocês colocar a versão ACF, amém? Quantos estão com expectativa de que o Senhor vai falar conosco nessa manhã? Quantos estão com expectativa no Senhor, daquilo que Ele tem preparado para nós? Aleluia. A nossa expectativa não é no mensageiro, mas é na mensagem. Porque o mensageiro só tem a honra de pegar aquilo que o Pai fala e trazer para os lugares que Ele envia. Mas quem tem a glória, o louvor, a adoração é o dono da mensagem. Amém? Ruth, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos e eu te convido para ler comigo esse texto. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá, diga comigo, Belém de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Versículo de número 2. E era o nome desse homem Elimeleque, e da sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Amém? Quantos conhecem essa história? Quantos já ouviu a história de Ruth? Rebaixei, gostei da imagem, recalculando a rota. É isso que Jesus vai fazer conosco nessa manhã. A palavra vai nos ensinar que uma família de efrateus. Efrateus, na realidade, eram os antigos moradores de Efrata, que era uma cidade agora que passou-se a chamar Belém. Amém? Que estava dentro do contexto de Judá. E efrateus tem algo tão peculiar. Diga para essa pessoa que está do teu lado: fique atento, não perca nenhum detalhe, porque a geografia fala, os detalhes falam, os significados dos nomes falam, e Deus vai falar com você nessa manhã. Amém? Então diz a palavra do Senhor que essa família de efrateus, por uma questão de um cenário de escassez e de fome, eles saem de Belém para Moabe. Diga comigo, Efrata. Não, preciso que você venha aqui comigo. Diga comigo, Efrata. Isso, para mim não ficar tímido, para essa bochecha não ficar maiorzinha, cheia, bem rosadinha ou vermelhinha. Então vou te pedir ajuda. Diga comigo, Efrata significa fertilidade. Se Efrata significa fertilidade, os efrateus eram um povo fértil. Porém a palavra diz que houve uma crise naquela região, e essa família, ela se move de Belém para Moabe. Sabe, querido, existe um movimento geográfico aqui acontecendo, mas movimentos e posicionamentos e alianças que fazemos podem definir futuro e realidade, mudando o contexto do que Deus sonhou para nós. Quem está entendendo? Então antes de se movimentar, então antes de se posicionar, perceba e ouça do Senhor se é a direção que Ele quer que você tome realmente. Quem está entendendo? Então vira para essa pessoa que está do teu lado, essa pessoa linda, cheirosa, cheia da presença, e fala assim: cuidado com os teus movimentos e com os teus posicionamentos, porque posicionamentos e movimentos podem definir futuros. Então a palavra vai dizer que eles saíram deste lugar. Belém, como que eu falo, pastor, em hebraico? Bethlehem.
Estou aprendendo hebraico com a pastora Luz. Vete, deixa eu ir, espera um pouquinho que ela vai nos ensinar a falar hebraico. Beit-Lehem. Isso daqui significa, diga comigo, casa do pão. Então nós estamos entendendo pelo contexto da movimentação geográfica que eles saem de um lugar fértil, da casa do pão para Moab. Começa-se um movimento geográfico que vai mudar totalmente o contexto dessa família. Se você ler os primeiros versículos, quem já leu o primeiro capítulo, de repente não vai encontrar como eu uma palavra de direcionamento de Deus dizendo para Elimeleque: sai da terra e vai. Alguém encontrou isso na Bíblia? Porém Elimeleque decide sair sem uma direção e palavra de Deus. O que está acontecendo, Samuel? Eles se movimentam sem uma direção, eles se movimentam sem uma palavra, eles se movimentam sem um contexto de Deus para eles. E eles saem de Belém e vai para Moab. Porém, quando chegam naquele lugar, os próximos versículos vai nos informar que Elimeleque veio a falecer e deixou Noemi viúva com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Malom e Quilion têm que assumir as responsabilidades daquela família e daquele lar. Então eles decidem e se casam com moabitas. Um se casou com Orfa e outro se casou com Ruth. Diga comigo, Orfa e Ruth. Está havendo ali uma aliança com a terra de Moab, porque casamentos estão sendo feitos naquele lugar, pactos de aliança estão sendo feitos. Porém a palavra vai nos dizer que no término de uma década, de 10 anos, diga comigo, 10 anos, Malom e Quilion morrem também. Agora Noemi estava sem o seu marido Elimeleque e sem seus 2 filhos, provedores e herdeiros, Malom e Quilion. E fica ela apenas com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. É tão engraçado esse movimento que acontece, porque eles estavam em Belém, a casa do pão, mas faltava pão. Eles estavam num lugar de fertilidade, mas havia um tempo, uma estação de escassez. Eles estavam num lugar de vida e de sustento, mas isso faltava. Era um lugar de provisão, mas agora o propósito pelo qual aquele lugar havia sido destinado não estava cumprindo o seu desígnio. Só que eles não tinham uma palavra para se movimentar. Eles não tinham uma ordem de Deus para se movimentar. E mesmo assim eles decidem se movimentar. Agora Noemi, lá em Moab, está vivendo uma realidade de uma decisão que aquele patriarca Elimeleque tomou, e ela foi em obediência para aquela terra. Porque quem sabe aquela estação de escassez que estava acontecendo em Belém era temporal, e nós cremos pelo texto que ela era temporal. Não havia da parte do Senhor uma palavra de direcionamento, saia, mas eles decidiram se movimentar e sair. E agora ela está numa circunstância, viúva, sem 2 filhos e com 2 noras, triste, amargurada, porque ela tinha perdido todos os seus familiares. Mas existe algo tão peculiar no nome desses 2 filhos de Noemi e Elimeleque, porque Malom significa doença, fraqueza, enfermidade, infecção, e Quilion significa definhamento, destruição. Aqueles 2 filhos de Elimeleque e de Noemi estavam carregando a identidade de infertilidade, improdutividade, doença, enfermidade. Parece que já estava tudo escrito, tudo definido, tudo desenhado.
Só que agora nessa terra, ela fica só com as suas 2 noras. Até que um dia, ela não tinha mais motivo para permanecer naquele lugar. E diga comigo, ela ouve uma notícia. Diga comigo, ela ouve uma notícia, uma boa notícia, de que em Belém estava tendo pão de novo, de que em Belém estava tendo provisão de novo, que em Belém estava produzindo, a terra estava produzindo. Então o coração de Noemi se enche de expectativa e de esperança, e ela começa a recalcular a rota de retorno para o lugar que ela não devia ter saído. Você vai ser boca de Deus, uma pessoa que está do lado, e vai dizer assim: a boa notícia vai chegar sobre você. A boa notícia vai chegar sobre você, e Deus vai te tirar desse lugar que você está e vai te levar de novo para o lugar e para o ambiente da promessa. Você é boca de Deus, diga isso para essa pessoa: Deus está recalculando a tua rota. Deus está recalculando a tua rota. Então vai começar ali uma transição de retorno. No meio dessa transição de retorno, dessa rota recalculada, acontecerá, diga comigo, revelações, descortinar. Por que descortinar? Porque nesse momento de transição, em que Noemi começa a caminhar de volta para ajudar, ela vira para suas 2 noras e diz assim para ela: voltem para os seus deuses, voltem para suas famílias, voltem para o seu povo, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. O que eu tenho, eu já sou velha, se eu casar de novo, não dará tempo de dar filhos, para que vocês se casem com eles. Angustiada, triste, abatida estava ela. Mas a veracidade das alianças verdadeiras se revelam nesse momento de transição. O que isso significa? Nos momentos de transição em que Deus te submete, nos momentos de transição da tua vida, alianças verdadeiras são reveladas. Porque só permanece e anda com você alianças que podem permanecer e andar com você. As alianças falsas e frágeis não suportam um momento de transição. Quem está entendendo essa palavra? Então o que acontece, Samuel, no momento de transição? Ela revela a veracidade das alianças. Ela revela se aquela é uma aliança verdadeira ou se não é uma aliança verdadeira. Deus está falando com você. Ela revela quem permanece com você e quem não suporta a tua jornada. Quem está entendendo isso daqui? Remando rabachu condore barrabacê. Orfa, ela ouve essa notícia de Noemi, e Noemi insistindo para que ela vá, e ela no momento oportuno ela acaba indo, porque Orfa só precisava de uma conveniência para romper a aliança. Orfa só precisava de uma conveniência, de uma oportunidade para, como diz lá em São Paulo, zarpar. Quem entende esse contexto, essa palavra? Zarpar, diga comigo, zarpar. No momento de crise, no momento de transição, alianças que não são verdadeiras, elas fazem o quê? Zarpa. Mas se Orfa resolver ir, deixa ela ir. Se órfão resolver se desligar, deixa ela se desligar. Se órfão não quer caminhar do seu lado, se órfão não quer continuar com você, deixa órfão ir, Noemi. Quem está entendendo essa palavra? Órfã é a aliança e a conexão errada que precisa ir. Porque quando não houver mais conveniências,
Quando não se obtiver o que é de interesse, as alianças e conexões falsas se revelam. Elas não compreendem os momentos de transições e não apoiam você. É por isso que em momentos de transições só fica quem é para ficar. Quem já viveu esses momentos? Quem já viveu esses momentos? Em momentos de transições só ficam quem é para ficar. E deixa elas ficar. Não insiste para que elas caminhem com você de novo. Quem está entendendo essa palavra? Porque uma aliança errada pode atrasar o teu destino. Uma aliança errada pode atrasar a tua rota. A aliança errada pode até te tirar da rota certa. Por isso, ouça a voz do Espírito e compreenda o que é aliança verdadeira e o que é aliança falsa. Ruth significa amizade, companheira. Esse apego que Ruth tinha com a sua sogra, esse vínculo era profundo, era um vínculo profundo de lealdade. E mesmo Noemi insistindo, ela diz: eu não vou. Mesmo Noemi falando: vai, fica, eu não tenho nada para te oferecer. Fica aí, Ruth, eu não tenho nada para te dar. Ela fala: não solto você. Eu sei o que você carrega, Noemi. O seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus. Eu tenho uma aliança com você. O que isso significa, Samuel? Que crises podem revelar alianças verdadeiras e falsas. Que momentos difíceis revelarão alianças e falsas, verdadeiras e falsas, mas só vai permanecer com você aquilo que é verdadeiro, aquilo que precisa permanecer. Eu vejo no mundo do Espírito como se Deus estivesse descortinando e trazendo luz sobre alianças verdadeiras e falsas. Vai começar movimentos que vai descortinar sobre você. Vai começar movimentos que vai revelar sobre você alianças que precisam permanecer e laços que você precisa cortar. São dias de entendimento, de transição. Quem entende isso no mundo do Espírito? Vamos ler os versículos 15 e 17. Olha só o que elas disseram. Versículo 15 ao 17. Coloca para nós na tela em nome de Jesus. Ruth 1, 15 e 17. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Próximo versículo. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te abandone, e nem deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores eu irei, aonde quer que pousares ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu. Próximo versículo. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O que ela estava dizendo? No ano de aliança que nós estamos, que não é por acaso isso, ela estava firmando uma aliança com Noemi. Ela era moabita, estrangeira, gentia, mas ela estava fundindo uma aliança com a promessa. Quem está entendendo? E nesse tempo de aliança, ela deixa determinado que nada separaria ela, impediria ela de cumprir a parte dela nessa aliança. E isso acontece. Então elas chegam em Belém. Diga comigo: chega em Belém. A rota é recalculada de novo, e elas retornam no local de origem, mas agora Noemi está com Ruth. Quando Noemi entra na cidade, as pessoas veem e falam: é Noemi, é agradável, é aquela que a deleite, aquela pessoa suave. Só que Noemi está carregando um fardo tão pesado daquela circunstância de Moabe. E Noemi fala: não me chame de Noemi, me chame de Mara,
porque foi pesado o juízo que se instalou sobre mim. Noemi não conseguia se enxergar mais pelo prisma da identidade que ela tinha, porque as dores, as circunstâncias, a crise tinha feito ela acreditar que ela não era mais aquela. Ela não via sentido nem alegria, ela estava profundamente entristecida, ela andava profundamente amargurada, porque ela não se via como Deus se revelou a ela na identidade no nome dela. De repente você tem passado por circunstâncias tão difíceis, que tem feito você até duvidar da bondade e do amor de Deus com você. De repente você tem passado por circunstâncias tão adversas, que você fala: será mesmo que eu sou amado? Será mesmo que eu sou querido? Será que mesmo que eu sou próspero? Será mesmo que eu sou abençoado como a palavra disse? Diga para essa pessoa do teu lado: é apenas uma crise. Esse momento vai passar. É temporal. Você não é a tua dor. Você não é a tua crise. Você não é o teu pior momento. Você não é essa dificuldade. Você não é isso, não. Você é o que a palavra diz que você é. Então ela retorna. Havia uma coincidência, não coincidência, porque não existe coincidência, existe providência, que elas retornam exatamente no princípio da cega, da colheita. Há uma conectividade de tempo de retorno, dessa rota que se alinha exatamente com o tempo certo. Quando elas pisam em Belém, está começando a época da colheita. E havia entre o povo hebreu aquilo que foi estabelecido em Levítico 19:9 e Deuteronômio 24:19, uma lei que protegia estrangeiros, órfãos e viúvas em estado de vulnerabilidade. E que lei era essa? Que quando havia colheita, seja de trigo, de cevada, de vinho, do que fosse, uma porção da colheita ela era destinada para atender os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os viajantes. Então aquelas pessoas que iam cegar, elas pegavam a sua parte, mas deixavam uma parte para que outras pessoas também recebessem. Está entendendo? Num tempo de provisão, em que na tua vida sobeja, lembra de deixar umas espigas para aqueles que estão vulneráveis. Num tempo de provisão, em que na tua vida sobeja e transborda, lembra do órfão, lembra da viúva, lembra do estrangeiro, lembra daquele que chegou na cidade e está preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, o que vai fazer. No tempo de transbordo na tua vida, lembra do próximo. Era isso que Deus estava estabelecendo na lei. E Ruth ouve dessa lei, e ela fala: eu vou atrás das espigas, eu vou atrás das colheitas, eu vou atrás de algo, Noemi, para nos alimentar, porque você precisa ser alimentada e eu também. Então Ruth começa a procurar pelos campos, Leandro, procurando o que tinha sobrado das colheitas, e ela começa a recolher nos seus cestos. E ela vai indo, Gabriel, até que ela chega nos campos de Boaz. Não era uma coincidência, era uma providência. Eu quero declarar nessa manhã que não será coincidência. Não será coincidência. Deus está te alinhando, te conectando com providência. Remando rabachore candereba rabase. Remandureba rabachore candereba rabase.
Pergunte para mim, por que coincidência? Por que providência, Samuel? Ah, você não ouviu? Por que providência, Samuel? Por que providência, Samuel? Porque Boaz era parente de Elimeleque. E pela lei, um parente protegia alguém num estado de vulnerabilidade. Ruth não sabia, mas enquanto ela colhia as espigas, enquanto ela colhia os frutos que sobravam das colheitas, ela era levada, eu creio que pelo Espírito, ela era direcionada, eu creio que é pelo Espírito, para os campos de Boaz, para os campos da provisão. Há movimentos acontecendo que vão te conectar com realidades de provisão. Você pode glorificar Deus? E eu agora vou profetizar. Apesar que eu já estou profetizando desde o primeiro versículo. Os movimentos de Deus vão começar a acontecer na sua vida. Você vai se conectar com pessoas certas na hora certas, que abrirão portas estratégicas para você. Haverá um crescimento exponencial, haverá uma provisão exponencial. Se prepare, os teus cestos serão cheios. Se prepare, haverá transbordo de novo. Deus está te movendo de um lugar de dor. Deus está te transicionando de um lugar de perdas para um lugar de conquistas novamente. Você pode glorificar a Deus. Você pode dar aleluia. Você pode dar glória a Ele. Amandore Rabashi. Eu ouvi um texto de um teólogo muito interessante. E esse teólogo, eu até esqueci o nome dele, mas ele fala assim: a lembrança de sua própria pobreza e opressão no Egito devia levá-los a se lembrar e deixar espigas generosas para os viajantes pobres, viúvas e órfãos. É lindo isso. Se nós como igreja vivêssemos isso, se nós como igreja vivêssemos isso, meu Deus, meu Deus, o mundo veria Jesus. Porque a palavra diz que se nós unidos estivermos, o mundo vai ver Jesus. Quem está entendendo a palavra? Não é por coincidência, mas por providência. Ruth vai respigar e colher nos campos de Boaz, um parente rico da família de Elimeleque, o falecido. Boaz, quando vê aquela moça bela colhendo nos seus campos, pergunta para os seus trabalhadores: quem é essa moça? Olha você. O que aconteceu? Quem é essa moça? Essa moça aqui é Ruth. Ruth está aliançada, é uma gentia, mas ela está aliançada com Noemi. E Ruth está cuidando de Noemi. De Noemi? Ruth está cuidando de Noemi? De Noemi. Mas Noemi é minha parente. Favoreça Ruth então. Quando Ruth colher as suas espigas, quando Ruth colher a sua porção, aumente a porção de Ruth. Eu acho que você não entendeu o que Deus está falando com você. Quando Ruth colher a sua porção, Boaz fala para os seus empregados: aumente a porção de Ruth. Faz assim, ó. Faz assim. Tem gente que pela fé já está abrindo mais ainda. O Diego, que tem os braços maiores, está abrindo mais ainda. É generoso. Isso é só para quem crê. É só para quem crê. Pegou seus molhos, pegou suas espigas, pegou sua porção. Agora pela fé veja uma nova porção sendo acrescentada aí.
Veja pela fé uma nova porção sendo acrescentada aí. Era isso que estava acontecendo. Ele ainda fala: não deixa que ninguém toque nessa moça, proteja. Porque era comum em tempos assim, muitas violências, feminicídios acontecerem. Então ele chega para Ruth e fala assim: volte para colher novamente nos meus campos. Não vá para outros campos não, fica nesse campo aqui. Quem está entendendo? Em momentos que Deus começa a desatar provisões, não se movimente da onde Deus está liberando sobre você, até que Ele fale, até que Ele diga, até que Ele declare sobre você. Não saia do lugar em que Deus está liberando algo sobre você. Amém? Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala: não saia de Belém, e não saia dos campos de Boaz. Isso. Quando Ruth chega com toda aquela porção exagerada e coloca lá na mesa de Noemi, Noemi fala: meu Deus, mulher, tu veio trazendo tudo isso sobre você? É muita coisa que você está trazendo. Samuel, onde que está isso? Você vai ler no capítulo 2, capítulo 3 e vai continuar lendo, amém? Eu estou parafraseando e declarando na minha versão, para ser mais rápido para você. Quando Ruth fala para ela tudo o que estava acontecendo, ela entende que havia um desdobramento divino naquela história. A experiência de Noemi agora se funde com sabedoria que Deus tinha dado a ela, e Noemi começa a orientar Ruth. Quem está entendendo? Alianças certas te direcionam, alianças certas te orientam, alianças certas te ajustam, alianças certas te dão graça para você compreender com sabedoria qual é o movimento certo que você tem que ter. Eu quero declarar Noemi se aproximando de você nesses dias. Eu quero declarar Rutes para Noemis e Noemis para Rutes. Eu quero declarar pessoas sábias se aproximando de você para te dar conselhos sábios. Quem recebe isso em nome de Jesus? Para que você tome direções coerentes e caminhe em direção ao propósito e ao futuro que Deus determinou para você. A projeção de Ruth para Boaz não ofuscava Noemi. Pelo contrário, guardava e protegia o futuro de Noemi. Por que, Samuel? Porque pela lei, quem deveria ser favorecida era Noemi e não Ruth. Só que Noemi já era de idade, e Noemi não quis competir com Ruth. Havia uma aliança com elas. Ela não tinha medo de Ruth, porque ela via Ruth como parte da família dela. Ela não tinha medo de ver Ruth se conectando com Boaz. Então ela senta com Ruth e começa: eu vou te aconselhar, Ruth, eu vou te falar como você deve fazer. Tem pessoas que vai sentar com pessoas aqui, eu estou profetizando isso no mundo do Espírito, e pessoas vão dizer exatamente assim para você: eu vou dizer como você deve falar, eu vou dizer o que você deve dizer, eu vou dizer como você deve fazer. Segue o meu conselho, filho, segue o meu conselho, filha. O que é isso, Samuel? É que conselhos e sabedoria estão se aproximando de você. Então Noemi empurra Ruth em direção ao avanço. Então Noemi direciona Ruth em direção certa. Então Noemi orienta com sabedoria Ruth e diz assim para Ruth: tu vai, no momento que ele estiver cegando,
E você vai descobrir no momento que ele estiver dormindo aos pés dele. Naquela cultura significava que uma pessoa, quando descobria ao pé da outra, não é nada vulgar, viu, irmão? Era para declarar: eu preciso ser protegido, eu estou desprotegida. Boaz entende a mensagem. Boaz entende a mensagem. Isso. E aí Boaz fala: eu vou resolver isso. Diz a palavra que Boaz vai para a cidade, se reúne com os anciões da cidade. E não por coincidência, mas por não por conveniência, não por coincidência, mas por providência, naquele exato momento, começa a caminhar enquanto ele falava com os anciões, o sucessor, o primeiro sucessor que tinha o dever de resgatar Noemi e sua família. Quando fala-se das terras que ele teria acesso, quando fala das coisas que ele ganharia de Elimeleque, aquele primeiro sucessor fala: eu vou pegar, eu vou fazer isso. Porém, quando fala dos ônus, quando fala que ele teria uma viúva, uma senhora de idade e uma gentia, ele inventa uma desculpa esfarrapada e fala: eu não posso fazer a redenção de Noemi, eu não posso fazer isso com Noemi, vai atrapalhar outros negócios que eu tenho. Então Boaz assume a bronca, protege Noemi, casa-se com Ruth, e diz a palavra que ele vai gerar Obed, e Obed vai gerar Jessé, e Jessé vai gerar Davi. O que significa isso? Todo um destino foi alinhado com a vontade de Deus. Aquela aliança de Ruth com Noemi colocou Ruth no meio da promessa. Aquela aliança de Ruth com Noemi estabeleceu Ruth para ser progenitora de Davi, de um rei. Alianças certas te colocam em destinos certos. Alianças certas vai te dar um futuro de paz, de prosperidade, de descanso. Aliança certa vai te direcionar para aquilo que Deus sonhou para você. O que Deus está liberando sobre nós, Samuel, Deus está liberando. Ele está te conectando com as pessoas certas. Se una a elas, se una a elas, se una a elas, se una a elas. Ah, se Noemi soubesse. Ah, se Noemi soubesse que ela precisava de uma Ruth e que Ruth precisava dela. Ah, se Noemi soubesse. Ah, se Ruth entendesse. Elas nem tinham dimensão. Eu comecei a imaginar isso, que Ruth nem tinha dimensão do que aquela aliança ia causar na vida dela, porque vieram filhos, netos, outra geração até chegar o rei Davi, e do rei Davi chegar Jesus. Ela não imaginava, ela não entendia, ela não compreendia, mas essa palavra está revelada para mim e para você. O que isso quer dizer, Samuel? Se alinhe com alianças certas, porque Deus vai mudar rotas, destinos e futuros. Se alinha com as alianças certas. Quem entendeu essa palavra? Quem entendeu essa palavra? E se não é o teu fim, e se não é o teu fim, não acabou tua história. Esse não é teu fim, esse não é o teu fim, esse não é
teu fim. Não acabou tua história. Esse não é o teu fim. Eu quero liberar isso sobre você. Alianças certas nesse tempo, conexões certas acontecendo. Não vai ser comum que vai acontecer com você. Não vai ser comum que Deus vai fazer com você. Você recebe essa palavra? Convido o louvor.